Imagine um lugar onde o azul do mar parece pintado à mão, onde os coqueiros dançam ao ritmo do vento e cada nascer do sol parece uma promessa divina. Agora imagine que esse paraíso foi inventado. Sim, Cancún, o símbolo máximo do Caribe mexicano, não nasceu da natureza, mas de um cálculo, uma decisão fria planejada em escritórios distantes da areia branca, um projeto criado por economistas, arquitetos e políticos para vender um sonho. E como todo sonho vendido, há sempre alguém acordando para a realidade. Nos anos 70, o México vivia uma encruzilhada. A pobreza se espalhava como sombra pelas vilas do interior e o governo buscava desesperadamente uma forma de transformar miséria em moeda estrangeira. Foi então que um grupo de tecnocratas do Banco do México escolheu um pedaço isolado da península de Yucatán, uma ilha de areia, cercada por selva e mosquitos, e decidiram: aqui construiremos o paraíso. Mas o que significa construir um paraíso? Significa apagar o que existia antes, significa destruir parte da floresta maia, deslocar famílias inteiras e erguer muros de vidro onde antes só havia silêncio, pescadores e histórias antigas sobre deuses que dormiam sob o mar. Os engenheiros chegaram primeiro, depois os investidores e, por fim, os turistas. As praias foram retas, o mar domesticado. Tudo foi pensado para agradar os olhos estrangeiros. Cancún nasceu como um laboratório do capitalismo turístico. O Caribe virou produto, o sol virou marketing e a cultura virou entretenimento. Enquanto os comerciais prometiam descanso, amor e margaritas à beira-mar, nas ruas de trás nascia outro Cancún, o dos trabalhadores invisíveis. Homens que vinham das aldeias maias, dormindo em quartos minúsculos, acordando antes do nascer do sol para servir café a quem jamais lembraria seus nomes. Não olhe para o mar, dizia um gerente a um garçom novato. Isso é para os hóspedes. Curiosidade. O nome Cancún vem do maia Cancún, que significa ninho de serpentes, um símbolo antigo de poder e renascimento, ironicamente apropriado para um lugar que se reinventou sobre as ruínas de sua própria alma. A política local se tornou um espelho do turismo, bonita por fora, caótica por dentro. A cidade cresceu sem planejamento. Os ricos cercaram a praia, e os pobres ficaram confinados nas zonas periféricas, onde o cheiro de esgoto mistura-se com o perfume de protetor solar que o vento traz dos resorts. Geograficamente, Cancún é uma língua de areia finíssima, vulnerável a furacões, erosão e ao avanço do mar. Economicamente, é um castelo de cartas sustentado por uma única base, o turista. Sem eles, tudo colapsa. A economia do México depende profundamente dessa engrenagem. O turismo representa mais de 8% do PIB, e Cancún é o coração dessa dependência. Mas há algo ainda mais profundo: a perda da identidade. Os jovens maias, hoje, crescem falando inglês, servindo estrangeiros e repetindo sorrisos programados. É o paraíso nos para nós outros, disse uma vendedora, ambulante ao ser entrevistada. Nós outros solo lo limpiamos. A cada rua, a cada esquina, Cancún revela um contraste. Carros de luxo passando por mototáxis enferrujados, mulheres com vestidos brancos tradicionais lavando roupa ao lado de piscinas infinitas. O som das ondas se mistura ao eco distante de preces antigas aos deuses maias do mar, Xac e Ixchel, esquecidos sob o barulho das festas eletrônicas e das garrafas de champanhe estourando. Culturalmente, o temperamento da população é dividido entre a hospitalidade herdada e a resignação. Os locais sorriem, mas seus olhos denunciam o peso da sobrevivência. Muitos acreditam que o turismo trouxe progresso. Outros o chamam de nova colonização, uma colonização do desejo, onde o povo serve para que o estrangeiro se sinta livre. E há algo curioso: os próprios mexicanos raramente passam férias em Cancún. Os preços são altos demais, os espaços luxuosos demais, o olhar estrangeiro é dominante. O paraíso é mexicano apenas no mapa. Pertence de fato ao mundo que o consome. Nos bastidores, o governo mexicano e as grandes redes internacionais de hotelaria disputam o controle desse império de areia. Milhões de dólares circulam entre concessões, licenças e subornos. O turismo gera lucro, mas também gera dependência. E toda dependência tem seu preço. Enquanto o drone mostra as praias perfeitas,
há uma história que poucos contam, a de como um pedaço de selva se transformou no símbolo da fantasia moderna. Cancún é o retrato do Disney do mundo contemporâneo. Um lugar que aprendeu a vender felicidade engarrafada, onde o riso é parte do pacote e o luxo, uma ilusão cuidadosamente roteirizada. No fundo, Cancún é mais do que um destino. É uma metáfora, um lembrete de que o ser humano é capaz de criar paraísos, mas também de esquecer o custo espiritual de sustentá-los. E talvez essa seja a pergunta que o espectador precise carregar. Quantos paraísos artificiais você já acreditou? Comente. Eu amo o Brasil, se quer continuar. Descobrindo o que realmente existe por trás dos destinos mais famosos do mundo. Porque, às vezes, entender o paraíso é o primeiro passo para enxergar a verdade. Enquanto turistas dormem em lençóis de algodão egípcio, há quem acorde antes do sol nascer, em bairros onde o mar não brilha e o vento não traz perfume de maresia. Cancún é o paraíso dos sonhos, mas também o palco de uma realidade que poucos enxergam. Você já se perguntou quem mantém esse paraíso funcionando enquanto o mundo descansa à beira da piscina? Quem limpa, cozinha, sorri e desaparece logo depois sem deixar rastros? O som dos ônibus lotados corta o silêncio da madrugada. Centenas de trabalhadores atravessam quilômetros para chegar aos resorts. Rostos cansados, uniformes impecáveis. Homens e mulheres que vendem sua energia todos os dias para sustentar a fantasia alheia. Se lhego tarde, me descuentan el dia, diz uma garçonete de 22 anos, com as mãos tremendo de sono. Ela ganha menos de $10 por turno e serve jantares que custam 300. Cancún, oficialmente, pertence ao estado de Quintana Roo, uma região de contrastes. No mapa, o litoral parece uma pintura divina, mas basta andar 5 quadras longe da zona hoteleira para ver outro país. Lá, o asfalto se desfaz, o lixo se acumula e a promessa de prosperidade se transforma em sobrevivência. O salário mínimo local é de cerca de $250 por mês, enquanto uma diária num hotel de luxo pode custar o dobro. É o retrato de uma economia dividida. De um lado, o Caribe dourado, do outro, a sombra da desigualdade. Politicamente, Cancún é controlada por uma elite de empresários e políticos que lucram com o turismo. Há corrupção nas licenças de construção, propinas em cada nova obra e até manipulação no valor do dólar para beneficiar investidores estrangeiros. A cidade foi construída para servir, não para pertencer. Aqui o dinheiro não dorme, diz um motorista de táxi com voz rouca. Mas quem trabalha, esse sim, nunca descansa. A maioria dos trabalhadores vem de comunidades maias do interior, onde o tempo ainda corre devagar e as casas são feitas de barro e esperança. Eles chegam a Cancún buscando futuro, mas encontram uma cidade que os engole. Dormem em quartos compartilhados, com ventiladores barulhentos e paredes finas, enquanto nas redes sociais os turistas exibem o mesmo cenário com legendas como Vida Perfeita. A cultura maia, rica em espiritualidade e conexão com a natureza, foi diluída em souvenirs vendidos nas calçadas. Os deuses antigos viraram chaveiros. A sabedoria ancestral virou atração folclórica, e os descendentes desses povos agora servem drinks com nomes estrangeiros, sem jamais provar o sabor daquilo que preparam. Curiosidade: muitos resorts treinam os funcionários para sorrir mesmo quando são ofendidos. Existe um manual não oficial entre os hotéis. O cliente tem sempre razão. Há relatos de humilhações, hóspedes que gritam, tratam empregados como invisíveis ou exigem sorrisos mais sinceros. Para quem serve, o luxo alheio é o lembrete diário do próprio limite. E ainda assim há beleza nessa luta. Há dignidade em quem varre os corredores às 3 da manhã, acreditando que o trabalho é uma ponte, não uma prisão. Mi hija, não vá a limpiar pisos, vá a estudar turismo, pero del outro lado del mostrador, diz uma camareira com orgulho nos olhos. É a semente de uma resistência silenciosa, a coragem de transformar dor em propósito. Economicamente, o turismo gera bilhões, mas pouco retorna às mãos locais. As grandes redes hoteleiras pertencem a grupos estrangeiros. Espanhóis, americanos e canadenses dominam o mercado. O dinheiro entra, mas sai rápido, drenado por sistemas bancários internacionais. Cancún é o exemplo perfeito de um colonialismo moderno.
O território é mexicano, mas o lucro, global. Há também um contraste espiritual. A terra que um dia foi sagrada para os maias, símbolo de equilíbrio entre homem e natureza, agora é palco de festas até o amanhecer. Em templos antigos, acreditava-se que o mar tinha alma. Hoje ele é cenário de marketing. O turista busca prazer, o trabalhador apenas um pouco de paz. Mas a pergunta é: o que acontece com uma sociedade quando o luxo de poucos depende do cansaço de muitos? Cancún é o espelho do mundo moderno, uma civilização que troca autenticidade por aparência, fé por consumo e identidade por sobrevivência. Curiosamente, a população local, apesar de tudo, mantém um temperamento acolhedor. São alegres, comunicativos e ainda acreditam que o amanhã pode ser melhor. As festas populares continuam, os mercados seguem vivos, e nas ruas, a música e cheiro de milho assado é a resistência da alma mexicana, uma alegria que nem o sistema consegue apagar. Ainda assim, há um vazio que cresce, um sentimento de que a cidade perdeu o que a tornava humana. Cancún virou vitrine, bonita, polida, mas vazia por dentro, e cada sorriso forçado atrás do balcão é um lembrete silencioso. O paraíso tem preço, e alguém sempre paga a conta. Enquanto os turistas voltam para casa com lembranças e bronzeado, os trabalhadores recomeçam. O ciclo nunca para. Dia após dia, o sol nasce sobre o mar azul, e nas sombras, milhares de pessoas movem essa máquina invisível chamada indústria do paraíso. E é aí que a verdade mais incômoda se revela. Talvez o verdadeiro luxo não esteja em deitar na areia, mas em poder escolher não ser parte de um sistema que transforma pessoas em paisagem. Comente: eu amo o Brasil, se você quer continuar, entendendo o que realmente acontece por trás dos destinos mais perfeitos do mundo. Porque às vezes, o paraíso é apenas um espelho, refletindo tudo o que escolhemos não ver. Você já imaginou viver em uma cidade que não existe sem o dinheiro de quem vai embora? Onde cada rua, cada sorriso e até o pôr do sol tem um preço invisível? Cancún é isso. Um corpo que respira dólar, mas tem coração mexicano. Um lugar que depende completamente de uma economia artificial criada para brilhar aos olhos. Estrangeiros, mesmo que por dentro o sistema esteja apodrecendo. De longe tudo parece perfeito. As avenidas largas, os letreiros coloridos, os hotéis que reluzem sob o sol do Caribe. Mas se você olhar com atenção, vai perceber que nada ali se sustenta sozinho. Cancún não produz comida, não fabrica produtos, não gera tecnologia. O que ela vende é uma ilusão, e a moeda da ilusão é o turista. Quando o turista vem, o dinheiro flui. Quando ele vai, o silêncio volta como maré baixa. Curiosidade: cerca de 95% da economia local gira em torno do turismo. Isso significa que, se uma crise internacional atinge os Estados Unidos, Cancún sente antes do que o próprio México. Um simples furacão ou alerta de segurança pode paralisar toda a cidade. A economia é um castelo de areia erguido à beira do mar, e a cada onda ele ameaça desabar. Há algo de simbólico nisso. Uma cidade criada para servir o mundo, mas sem raízes próprias. Como um corpo bonito com alma emprestada. A maioria das grandes redes hoteleiras é estrangeira. Grupos espanhóis, americanos e canadenses controlam os resorts, os cassinos e até parte do abastecimento. O lucro vai para fora. O povo fica com as sobras. Em bairros afastados da zona hoteleira, há supermercados com prateleiras vazias, enquanto dentro dos resorts há buffets de 10 metros. É o retrato perfeito da desigualdade moderna. Fartura cercada por fome. Um funcionário ganha o equivalente a R$ 40 por dia, enquanto um hóspede paga 1.000 por noite. E, ironicamente, ambos respiram o mesmo ar salgado, mas um o chama de liberdade, o outro de sobrevivência. Politicamente, Cancún vive sob a sombra de acordos não ditos. Governadores e empresários dividem poder e silêncio. A corrupção é quase folclórica. Licenças ambientais são compradas, praias são privatizadas e projetos milionários aparecem do nada em áreas onde antes só havia floresta. Há resorts construídos sobre antigos sítios maias, os deuses antigos substituídos por piscinas infinitas. E é aqui que o problema ganha uma dimensão espiritual.
Porque quando um povo troca seus símbolos sagrados por símbolos de consumo, algo dentro dele começa a morrer. Cancún se tornou um laboratório de como o capitalismo transforma cultura em produto e fé em decoração temática. Culturalmente, a população local tenta resistir. Há mercados de artesanato onde ainda se ouve o idioma maia e feiras onde o cheiro de milho tostado e pimenta invade o ar. Mas são pequenas ilhas de autenticidade cercadas por um mar de globalização. Um vendedor me disse certa vez: antes vendíamos histórias, agora vendemos selfies. E essa frase resume tudo. Geograficamente, Cancún é uma península cercada por mangues e recifes de coral, ecossistemas frágeis que sustentam a vida marinha e protegem a costa. Mas a expansão descontrolada do turismo destruiu grande parte disso. O esgoto dos hotéis vai direto para o mar, alimentando algas que sufocam os recifes. O paraíso está se autodestruindo em nome da própria beleza. Economicamente é um paradoxo. Quanto mais turistas chegam, mais o custo de vida sobe. As famílias locais são expulsas das áreas centrais, substituídas por condomínios de luxo e empreendimentos estrangeiros. É o ciclo clássico do colonialismo moderno. O país dono da terra vira empregado do visitante. Há um nome para isso: dependência econômica disfarçada de sucesso. E isso explica por que Cancún é uma das cidades mais desiguais do México, mesmo sendo uma das mais ricas. O PIB cresce, mas o povo continua pobre. A cada nova inauguração de resort, centenas de empregos temporários nascem e desaparecem meses depois. Mas há também uma camada psicológica nessa história. A população vive entre o orgulho e a frustração. Orgulho de ver sua cidade brilhar no mundo. Frustração por não fazer parte desse brilho. É o turismo como um Deus caprichoso, dizem os locais. Nos bendice quando quer e nos castiga quando se aburre. E talvez seja isso que o mundo não entenda. O turismo em Cancún não é apenas uma indústria, é uma religião. O turista é o Deus, o resort, o templo e o povo, os sacerdotes silenciosos que mantêm o ritual funcionando. No entanto, há algo que os números não explicam: a sensação de vazio que fica quando tudo isso é desmontado. Quando o avião do último hóspede decola, o som das ondas volta a dominar. E nesse instante, Cancún volta a ser apenas uma cidade cansada, coberta de luzes artificiais. Mas por quanto tempo uma cidade pode viver de ilusões? Por quanto tempo um país pode depender de um paraíso que não é seu? Essa é a pergunta que ecoa entre os becos e avenidas. Quem realmente ganha com o turismo? Porque quando a economia é falsa, até o sorriso perde valor. Comente: eu amo o Brasil, se você quer continuar descobrindo como o mundo cria, vende e destrói seus próprios paraísos. E o que podemos aprender com isso antes que a próxima onda leve tudo embora. Você já pensou que o mesmo paraíso que te recebe com colares de flores pode estar escondendo uma rede inteira de mentiras? Que por trás do bem-vindo ao paraíso pode existir um sistema de manipulação, ganância e abuso que poucos turistas percebem, até ser tarde demais? Cancún não é apenas o cenário de férias perfeitas. É também um dos maiores laboratórios de engano do mundo moderno, onde o luxo é a isca e o turista, o peixe. Tudo começa no aeroporto. Homens de terno, sorrisos largos, crachás brilhantes. Senhor, special offer for you, dizem, enquanto oferecem traslados gratuitos, tours exclusivos ou upgrades de resort. O turista cansado, encantado com o clima tropical, aceita sem pensar. O que ele não sabe é que acabou de cair no primeiro golpe, um esquema milionário conhecido como timeshare scam, o golpe da multipropriedade. Curiosidade: Cancún é o epicentro mundial de golpes de multipropriedade, um sistema que promete ao turista comprar férias vitalícias, mas na prática o prende em contratos abusivos, com letras minúsculas e taxas que nunca acabam. Muitos estrangeiros voltam para casa devendo mais do que gastaram em toda a viagem. Em uma sala luxuosa, com ar-condicionado e tequila à vontade, um casal americano assina um contrato de 30 anos achando que fez um ótimo negócio. Um vendedor de sorriso ensaiado murmura: "You deserve the best." E quando o casal volta no ano seguinte, descobre que o resort mudou de nome, a empresa faliu e o paraíso exclusivo
nunca existiu. Mas os golpes não param aí. Há o taxi scam, motoristas que cobram o triplo do valor, especialmente de quem parece perdido. O ATM scam, caixas eletrônicos falsos instalados dentro de shoppings e hotéis, clonando cartões de crédito. O fake tour, agências fantasmas que somem após o pagamento. E o mais perverso de todos, o resort trap, onde o hóspede se sente prisioneiro. Porque sim, muitos resorts são desenhados para que o turista nunca saia deles. Tudo o que ele precisa está ali: comida, bebida, praia, entretenimento, até lojas e capelas para casamentos. O hóspede acredita estar livre, mas é um prisioneiro elegante. Não vê a cidade, não fala com os locais, não injeta dinheiro real na economia. Cancún aprendeu a manter o visitante dentro das paredes douradas, enquanto o mundo lá fora desmorona. Politicamente, há uma cumplicidade silenciosa. As autoridades sabem dos esquemas, mas muitos estão envolvidos. As propinas fluem como tequila. Cada resort tem seus acordos. E quem tenta denunciar é afastado, ameaçado, silenciado. É o turismo como indústria e como teatro, onde a beleza é o palco e a corrupção o roteiro invisível. Curiosidade: a polícia turística de Cancún é uma das únicas do México que fala inglês fluentemente, não para proteger os turistas, mas para controlar o caos sem gerar manchetes. A prioridade é sempre manter a imagem da cidade. Crimes contra estrangeiros são abafados, crimes contra trabalhadores ignorados. Culturalmente, há um choque profundo. O povo mexicano, conhecido por sua hospitalidade e honra, se vê preso num ciclo onde o estrangeiro é rei e o local é figurante. Se não sorris, pierdes el trabalho, diz um garçom. E se sorris demasiado, pensam que queres propina. É o paradoxo da servidão moderna. Você precisa parecer feliz, mesmo quando tudo dentro de você grita cansaço. Espiritualmente, isso tem um custo. Cancún, terra dos antigos maias, onde os rituais celebravam a harmonia entre homem e natureza, agora cultua outra divindade, o lucro. E como toda religião falsa, ela cobra caro. A areia é limpa todos os dias, mas o mar devolve o lixo invisível. Contratos falsos, sonhos frustrados e a culpa de quem acreditou que felicidade podia ser comprada em pacotes all-inclusive. Geograficamente, Cancún é um paraíso cercado de pobreza por todos os lados. As zonas turísticas são protegidas por seguranças armados, enquanto nos bairros periféricos cresce o tráfico, o desemprego e a prostituição. E dentro dos resorts, há um tipo mais sutil de violência, a exploração silenciosa. Camareiras que limpam 30 quartos por dia, cozinheiros que trabalham 16 horas seguidas, mulheres que recebem metade do salário dos homens. E é aí que entra o golpe mais profundo de todos, o golpe psicológico. O turista vai embora achando que viveu algo autêntico, que conheceu o México, que ajudou a economia local, que foi tratado como um rei. Mas a verdade é que ele foi apenas parte do jogo. Alimentou uma engrenagem que lucra com a ignorância e mascara a dor com margaritas. O paradoxo é cruel. Quanto mais o turista consome, mais Cancún se destrói. O dinheiro não liberta, aprisiona. E quem se beneficia com isso são poucos. Os donos das redes hoteleiras, os políticos cúmplices e as corporações estrangeiras que drenam cada centavo da praia mexicana. Mas ainda há algo que o sistema não consegue comprar: consciência. Porque uma vez que você entende o que acontece por trás das cortinas, não dá mais para olhar o paraíso da mesma forma. Cada pôr do sol começa a parecer um lembrete, bonito, mas triste. E talvez esse seja o verdadeiro golpe: acreditar que o luxo pode substituir a verdade. Comente "Eu amo o Brasil" se você quer continuar descobrindo os bastidores do turismo mundial, porque o verdadeiro poder não está em viajar para ver, mas em ver para entender. Há algo em Cancún que o turista raramente percebe, um outro mundo escondido sob o som das ondas e dos copos de margarita. Uma cultura antiga que resiste, silenciosa, entre os arranha-céus modernos e os gritos de fiesta. Você pode passar dias ali achando que conhece o México, mas na verdade está caminhando sobre séculos de mistério, espiritualidade e crenças que desafiam a lógica moderna. O choque cultural em Cancún não é apenas entre países, é entre eras. Imagine um ritual ao nascer do sol.
Homens maias de rosto pintado e olhos firmes, ofertando milho e fumaça de copal ao mar. Ao fundo, turistas fazem yoga de luxo na praia, ao som de mantras gravados. É o mesmo sol, mas dois mundos diferentes. Um buscando conexão espiritual, o outro, conexão Wi-Fi. Curiosidade: na península de Yucatán ainda existem comunidades que falam maia yucateco, uma língua milenar. Elas acreditam que tudo tem alma: o vento, as pedras, o mar. É comum que os mais velhos conversem com a terra antes de plantar, pedindo permissão aos espíritos. Enquanto isso, os resorts constroem sem pedir licença, invadindo territórios sagrados com concreto e piscinas. Essa dualidade molda o temperamento do povo local, espiritualmente profundo, mas socialmente oprimido. O maia é calmo, observador, fala pouco, mas sente tudo. Há neles uma sabedoria ancestral, uma fé que resiste mesmo diante da modernidade agressiva. Eles sorriem, mas carregam no olhar uma dor antiga, a de ver suas tradições virarem espetáculo para turistas estrangeiros. Politicamente, a herança maia quase não tem voz. O governo de Quintana Roo vende a imagem de respeito às culturas locais, mas na prática, muitos templos e sítios arqueológicos são explorados por empresas privadas. Em Tulum, por exemplo, há resorts erguidos a poucos metros de ruínas sagradas, e em algumas festas noturnas, DJs tocam sobre altares que um dia foram usados para rituais espirituais. É o capitalismo vestido de espiritualidade. Em Cancún, esse conflito é visível até nas pequenas coisas. Enquanto turistas pedem tacos autênticos, os locais sabem que os ingredientes foram adaptados para agradar paladares estrangeiros. Enquanto visitantes se encantam com os shows maias, os verdadeiros maias raramente participam deles. Muitos se recusam por respeito aos ancestrais. Mas há também aspectos culturais que surpreendem até os mais atentos. Um deles é a relação com a morte. No México, e especialmente na região maia, a morte não é o fim, mas uma continuidade. No Dia de los Muertos, os moradores decoram suas casas com flores e comidas favoritas dos falecidos, acreditando que as almas retornam para uma visita. É uma celebração alegre, colorida, cheia de vida, completamente oposta à forma como o Ocidente encara a perda. E em Cancún, enquanto os resorts promovem festas temáticas, os locais acendem velas verdadeiras, com lágrimas silenciosas e esperança sincera. Curiosidade: na zona rural de Yucatán, há uma tradição chamada Hanau Picshan, uma versão ancestral do Dia dos Mortos. As famílias preparam o pibe, um tamal gigante cozido sob a terra como oferenda aos antepassados. Muitos acreditam que se a comida queimar, é sinal de que o espírito não aceitou o presente. Esse respeito pela morte e pela natureza cria uma forma de espiritualidade que o turista raramente entende. Porque em Cancún, tudo é rápido, moderno e descartável. Mas para o povo local, tudo é cíclico, sagrado e vivo. O que o turista chama de superstição, eles chamam de sabedoria. Economicamente, o contraste também é brutal. Enquanto a elite estrangeira gasta milhares em experiências espirituais de luxo, os xamãs verdadeiros, chamados Rmen, realizam cerimônias simples em cabanas de palha, cobrando apenas o suficiente para sobreviver. Eles acreditam que o poder espiritual se perde quando há ganância, e há histórias estranhas, quase inacreditáveis, como a de uma vila próxima a Valladolid, onde moradores afirmam ouvir o choro da terra sempre que um novo resort é construído, ou de pescadores que se recusam a entrar em certas águas porque acreditam que ali vivem os aluxes, pequenos espíritos guardiões. Para o turista, isso soa como lenda. Para quem nasceu ali, é fato. Esses contrastes revelam algo profundo. Cancún não é apenas um destino turístico, é um campo de batalha entre o antigo e o moderno, entre a fé e o dinheiro, entre o que o homem criou e o que o homem esqueceu. Há uma lição nisso, porque o mesmo turista que busca espiritualidade exótica em Cancún muitas vezes a procura nos lugares errados. A sabedoria que ele busca não está no resort de luxo, mas nos olhos de um idoso maia que ainda acorda antes do sol para agradecer à terra. Não está na taça de coquetel na praia,
mas na oferenda silenciosa feita com milho e oração. Geograficamente, essa dualidade se reflete até no ambiente. O litoral é vibrante, mas o interior é quieto, quase místico. As florestas escondem cavernas chamadas cenotes, consideradas portais para o submundo espiritual dos maias, o Xibalbá. Muitos turistas nadam nelas sem saber que, para os antigos, eram lugares sagrados de purificação e renascimento. E talvez seja isso que Cancún tente nos ensinar, mesmo sem querer, que há algo sagrado em tudo, até no caos, que por trás da festa há silêncio, e por trás do luxo há uma sabedoria antiga, tentando sobreviver ao esquecimento. O verdadeiro choque cultural não é entre o turista e o mexicano, é entre a pressa e o tempo, entre a busca por prazer e o valor da alma. Comente: eu amo o Brasil, se você quer continuar viajando para além do que os olhos veem, porque entender o mundo é muito mais do que visitá-lo. É sentir o que ele tenta nos dizer quando paramos de fingir que já sabemos tudo. De longe, Cancún parece um sonho. O mar brilha como vidro líquido, o sol pinta o céu em tons dourados e tudo parece perfeito. Mas quanto mais você olha, mais percebe. O paraíso tem rachaduras. Ele é lindo, sim, mas é uma beleza construída sobre cansaço, silêncio e esquecimento. Porque por trás de cada sorriso no balcão, existe alguém que desistiu de sonhar para que o turista pudesse continuar sonhando. Você já pensou nisso? Que talvez o verdadeiro luxo não esteja em estar nesse lugar, mas em poder enxergar o que ele realmente é? Cancún é uma ilusão cuidadosamente montada, um espetáculo onde o turista é o protagonista, mas o povo local é o figurante que sustenta o palco. E como todo espetáculo, chega o momento em que as luzes se apagam e o que resta é a verdade. Curiosidade: a cidade recebe mais de 20 milhões de turistas por ano, mas 70% da população vive em áreas fora da zona hoteleira, muitas sem saneamento básico. Enquanto os resorts despejam champanhe, os bairros periféricos convivem com falta d'água. É o contraste perfeito e cruel do mundo moderno. Há algo profundamente simbólico em Cancún. Ela é o espelho da humanidade. Todos corremos atrás de uma versão ideal da vida, polida, ensolarada, cheia de filtros e promessas. Mas quanto mais buscamos o paraíso externo, mais nos afastamos do interno. O mesmo erro que o México cometeu ao construir Cancún, tentar vender felicidade, é o erro que nós repetimos todos os dias. Fundo, Cancún não é só um destino. É um lembrete de que tudo que brilha pode cegar, de que o conforto pode ser uma prisão e de que o verdadeiro paraíso não pode ser comprado, só encontrado dentro de nós. Um taxista me disse uma vez, olhando o mar pela janela: este lugar é bonito demais para ser real, mas é real demais para ser bonito. Ele riu, mas havia tristeza no olhar. O turista vem buscar paz. Nós ficamos para buscar sentido. Politicamente, Cancún continua sendo o símbolo da dependência global. Uma cidade que vive da ilusão do estrangeiro e morre quando ele vai embora. Economicamente, é o retrato de um mundo onde o dinheiro manda e a cultura obedece. Espiritualmente, é o alerta. Quando a alma vira produto, o homem perde a si mesmo. Mas há esperança. Nos pequenos gestos, no pescador que ainda agradece ao mar antes de lançar a rede, na mulher que ensina maia às crianças, no músico de rua que canta para a lua, não para os dólares. Eles são a lembrança viva de que ainda há algo puro entre o concreto e o sal. Geograficamente, Cancún continua deslumbrante. O mar turquesa, os recifes de coral, os ventos quentes da península, tudo ali parece gritar beleza. Mas essa beleza agora carrega um peso, o de lembrar que o ser humano é capaz de construir o paraíso e também de destruí-lo. A pergunta é: até quando o mundo vai confundir paraíso com aparência? Até quando vamos chamar de sucesso o que, no fundo, é apenas um disfarce? Talvez o propósito de visitar Cancún não seja se desconectar do mundo, mas se reconectar com ele. Entender que cada lugar é mais do que o que as fotos mostram, que a alma de um povo é o que mantém a terra viva, e quando ela é vendida, o planeta inteiro empobrece. Então, da próxima vez que você olhar para o mar de Cancún, lembre-se, ele reflete muito mais do que o céu. Ele reflete a verdade humana, a nossa fome de beleza, de fuga, de sentido.
E, acima de tudo, a necessidade de lembrar que o paraíso não está na viagem, mas no despertar. E é por isso que essa história não termina aqui. Porque Cancún é apenas o primeiro espelho. O mundo está cheio de lugares que brilham por fora e sangram por dentro. E a cada novo destino, uma nova verdade é revelada. Sobre o planeta, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Comente "Eu amo o Brasil" se você quer continuar essa jornada comigo. Porque o próximo destino pode mudar não só o que você vê, mas o que você é.